Amém, glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Motivo de grande alegria estar aqui, diante dessa tribuna. Agradeço a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado, querido. Às vezes, reclamamos muito das nossas vidas, mas temos fôlego de vida, andamos com nossos próprios pés. Isso é Deus nos honrando. Abre a vossa Bíblia, querido, em livro de Marcos 4. Marcos 4, capítulo 4, versículo 35 e diante, 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já não estava a encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro, e eles despertaram e disse: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te. E o vento aquietou, e fez-se grande bonança. Então disse: por que vós assim são tão tímidos? Com que não tenhas fé? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Podeis assentar, querido. Querido, quando nós estamos aqui diante desse texto, um grande milagre de Jesus Cristo, que fala sobre a tempestade que ele apaziguou. Quando nós começamos a ler, estudar, os estudiosos da Bíblia, um dia eu quero chegar a esse patamar, me confesso que nós temos que se aprofundar muito mais da palavra ainda, como nós se aprofundamos, mas se aprofundar mais, assim como o nosso pastor sempre nos ensina aqui, mesmo, procurar outras coisas para faculdade, curso, enfim. Quando nós se aprofundamos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, nós se deparamos com Jesus Cristo, um homem que veio, um Deus que veio para a terra, e vemos a gama multiforme de Jesus Cristo na terra. Já além de ser Deus, pastor, um líder, um profeta, um rei, um juiz, foi um exímio, um grande professor. O maior professor que a terra pode ter tido foi Jesus Cristo. A forma didática que ele tinha, a gama didática que Jesus Cristo tinha, tanto na área prática e teórica, é uma coisa absurda. Muitas vezes Jesus Cristo, na sua parte teórica, ensinava o povo com sermões, com pregações, às vezes na sinagoga, dentro do templo, às vezes ao ar livre. Era uma forma de pregar para o povo e uma forma diferente para trazer a mensagem para os discípulos. E ele tinha uma forma de lidar com o discípulo, tanto na parte teórica e na parte prática também. Muitas vezes, quando lemos o Evangelho, vimos que Jesus Cristo deixa, às vezes, o discípulo em perigo, em algo que poderia ele até desistir, para mostrar o amadurecimento do Evangelho, para forjar o caráter de Cristo sobre aqueles homens, porque eles iam levar o Evangelho. Assim como Jesus falou que vocês poderiam fazer obras maiores do que eu, então Jesus Cristo forjava isso no discípulo. Uma forma de lidar com a multidão era uma forma diferente, uma forma de lidar com o discípulo seria uma coisa mais áspera, mais grossa. Assim como nós aqui do nosso ministério, pastor, quando chega aqui na igreja para falar com o povo, ele fala de uma forma. Quando é uma reunião de obreiros, ele fala totalmente diferente, que é uma coisa, um caldo mais grosso, algo mais forte. Para quê? Criar um caráter em nós, porque nós vamos dar continuidade a essa obra aqui. Então Jesus Cristo, ele fez de várias formas para ensinar a multidão, aos seus discípulos, aos profetas. A forma dele de ensinar era maravilhosa, querido. E aqui nesse texto, aqui vemos aqui na prática o ensinamento de Jesus. Aqui não foi uma aula teórica, mas aqui foi uma aula na prática. Eles viveram na pele essa prática que foi esse milagre que Jesus fez.
Quando tivemos aqui no começo do texto, Cris, uma grande tempestade. Isso aqui essa tempestade aconteceu no mar da Galileia. A Bíblia fala que é mar, mas se nós formos estudarmos direitinho, isso não é um mar, era um grande lago e era água doce. Ele tinha mais ou menos de 122 a 130 metros quadrados, e da distância onde Jesus estava até o outro lado, dava mais ou menos de 21 quilômetros, mais ou menos, 20 quilômetros, não me engano, mais ou menos. E esse lago ele tem uma característica geológica muito diferente dos outros lagos que existem no mundo. Ele é 200 metros abaixo do nível do mar. Não sei se os irmãos entendem mais ou menos isso. A gente está acima do nível do mar. Esse lago ele é abaixo do nível do mar. Se o mar está aqui, ele é 200 metros para baixo. Ele tem uma característica muito dele mesmo, no que? É constantemente ali tem tempestades. Devido ao ar efeito, o ar quente, o ar frio, não sei se os irmãos já estudou, já viram sobre isso. Quase todos os dias, raramente não aconteceu uma tempestade nesse mar da Galileia. E Jesus fala assim, vamos pegar o barco e vamos passar para o outro lado. E vemos ali que no meio dos discípulos existia exímios pescadores. Eles poderiam questionar Jesus. Já está tarde, ao anoitecer, vamos pegar essa embarcação, passar para o outro lado? Isso é algo muito perigoso. Mas ele não questionou Jesus. Os discípulos não questionaram Jesus. Já que Jesus deu a ordem para passar para o outro lado, então vamos fazer assim. E Jesus vai, entra no barco com aqueles homens, passa para o outro lado, diz a palavra do Senhor que acabamos de ler, que além desse barco, os discípulos, outros barcos seguiram a Jesus. Eu creio que nesses outros barcos, eles perguntaram assim, eu acho que vamos passar para o outro lado, mas eu acho que Jesus não está pensando muito bem não, porque a qualquer momento pode ter tempestade. Mas como que Jesus falou, como Jesus, o mestre falou, o mestre do milagre, Jesus Cristo, então vamos segui-lo. Era normal a multidão seguir a Jesus, tanto para ver os milagres, receber o milagre, tanto para bens próprios. Jesus relata, depois quando ele multiplicou os pães, os peixes, passando para o outro lado, as pessoas seguiram a Jesus para se alimentar, se saciar. Ele não estava interessado em Jesus, estava interessado naquilo que Jesus ia fornecer a ele em bens materiais. Mas não quero entrar nesse texto nessa noite. E eles estão passando para o outro lado e dezenas de embarcações, não sabemos aqui quantas foram, passaram também para o outro lado. Quando chega no meio, uma tempestade surreal começa a bater lá no barco. E com toda a experiência que eles têm, eles falaram, nós vamos a pique. Nós vamos afundar. O que eles fazem? Onde está Jesus? Quando a tempestade começa a acontecer, entra água para ali, entra água para cá, eles lembram de Jesus. E Jesus estava onde? Lá na polpa do barco, dormindo com um travesseiro tranquilo. Imagina, querido, essa cena, todo mundo desesperado pensando que ia morrer, quando desce está Jesus dormindo com travesseiro ainda. Esse travesseiro, Deus para mim, sabe o que? É tranquilidade, seriedade, tranquilo, não vai acontecer nada. Eu quero mostrar para eles na prática eu vou ensinar eles. E muitas vezes acontece isso conosco. Deus nos mostra algo na prática. Nós temos a teórica com Ele, mas na prática às vezes até dói. Até pensamos e vamos perecer. Às vezes pensamos que Jesus está dormindo, mas Ele está no barco. Eu prefiro Jesus no barco dormindo que sem Ele. É melhor Jesus no barco, querido, dormindo, tranquilo. A gente pensa, se morrer, vai morrer Jesus também. Se o barco for a pique, vai afundar todo mundo, Jesus a mim. Eu prefiro Jesus dormindo no barco do que sem Ele. Mas os discípulos ainda não entendiam, não conheciam quem era esse Jesus. E Jesus Cristo vai e levanta, Jesus, você não está percebendo não que o barco está indo a pique? Você não está sentindo medo não? Jesus levanta, diz lá, mar, aquieta-te, vento, escala-te. E houve bonança naquele lugar. E Deus diz, Jesus Cristo olha para ele assim, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Jesus queria amadurecer isso na vida dos discípulos. E eles questionaram, quem é esse? Eles não sabiam que era Jesus. Eles não conheciam Jesus no profundo. E Jesus queria embutir isso no caráter dele. Vocês vão vivenciar isso
o resto da sua vida, quando for levar o Evangelho, vocês vão vivenciar isso por resto da tua vida. Tempestades, lutas, perseguições, vocês vão vivenciar isso o resto da sua vida. Mas foi-lhe dado a você todo o poder através do meu nome. E nesse texto, querido, eu trouxe algumas reflexões aqui para nossas vidas. A primeira reflexão que Deus falou comigo, diz assim: quando você decide fazer a vontade de Deus, sempre a tempestade levanta. Isso é verdade, isso foi no meu coração. Quando Jesus Cristo fala assim, vamos atravessar para o outro lado. Então vamos seguir o quê? Vamos obedecer a Cristo. Eles obedeceram, arrumaram a embarcação e vamos seguir para o outro lado. Toda vez isso é real na nossa vida de crente. A nossa vida de cristão, de evangelho, não é um mar de rosa. Toda vez que nós decidimos obedecer a Deus, seguir o caminho que Ele nos mandou, sempre aparece algo querendo nos derrubar. Sempre que aparece algo para querer nos matar espiritualmente, financeiramente, é certo aparecer a tempestade, querido. Isso é já embutido no nosso caráter de evangelho de cristão, no nosso caminhar com Cristo. Esses evangelhos que às vezes ensinam aí fora que é mar de rosa, mar de prosperidade. Eu creio que Deus pode nos abençoar a gente como vida financeira, espiritual, mas quando nós decidimos a servir a Cristo em espírito e em verdade, o inimigo sempre se levanta sobre nossas vidas, a tempestade sempre vem sobre nossas vidas, sempre vem, e às vezes nós oramos, nós pensamos, Senhor, acho que Deus está dormindo, que não escuta o meu clamor. Eu estou perecendo com essa luta, essa perseguição, e eu creio que Deus está dormindo na polpa do barco, que é a nossa vida. E às vezes não entendemos, Deus, o caminho que Ele quer nos levar. E achamos que vamos perecer, vamos morrer. Mas é melhor Jesus dormindo conosco do que sem Ele, querido. É melhor seguirmos o Evangelho com Jesus dormindo, mais do que sem Ele. E eu fico imaginando assim, nossas vidas, ela tira como fosse um barco, né? Existe até um hino que a minha sogra gosta de cantar, como fosse o barco. E naquela época, hoje o barco era feito barco à vela. Não sei se os irmãos já viram aqueles filmes medievais, aqueles barcos de madeira, barco à vela. Sabe qual é a forma de esse barco andar? A melhor forma do barco andar é o vento. Se não tiver vento, não anda o barco. Se você levantar a vela, não tiver vento, ela vai ficar parada ali, ó. Só anda se tiver vento. Querido, se a sua vida estiver no vento, é porque está andando. Às vezes a gente não entende o agir de Deus sobre nossas vidas. Às vezes questionamos Deus. E algo que a minha mãe falava, minha falecida mãe, ela falava assim, quando a vida de um cristão está muito tranquilo, algo de errado está acontecendo com a nossa vida. Deus está longe de nós. Quando nós estamos no Evangelho, seguindo ao Senhor, e a maré está muito mansa, o mar está bonança, alguma coisa está de errada com a nossa vida espiritual com Deus. Não estamos orando mais, não estamos dando testemunho no nosso trabalho lá fora, não estamos mais buscando o Senhor. Quando tem vento, as coisas andam, querido. É como esse barco que eu estou falando, Jesus está dormindo nele no barco, mas Ele está contigo. Se está tendo vento na sua vida, é porque algo vai acontecendo na frente. Deus deu uma ordem, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Deus deu um destino para a nossa vida. Deu um norte, uma direção. E vai acontecer. E vai acontecer. E esse barco das nossas vidas, às vezes, por muitas vezes, Deus permite o vento para nos despertar, para nos fazer andar, agir. Às vezes estamos muito parados na igreja. Às vezes estamos muito parados, sentados. Vou aqui, toco o meu contrabaixo, vou embora para casa. Aí vou ali, faço um lanche. 1000 maravilhas, que benção. Aí não venho na oração, não venho na escola dominical. Aí Deus manda o vento, logo desperta. Quando Deus manda o vento, na saúde, ficou desempregado. A gente começa a se movimentar, começa a vir para o culto, começa a vir na oração da sexta-feira aqui, que é só oração, começa a vir na escola dominical, começa a vir no culto das irmãs, chega até atrasado no trabalho para vir na oração da quarta-feira. É só vir o vento que começa a movimentar nosso barco. Querido, outra reflexão, que diz assim, quem não procura Jesus na bonança, vai procurar na tempestade. Isso é real na minha vida.
Quando o barco estava navegando tranquilo, ninguém incomodou Jesus. Deixa Jesus lá dormindo no travesseirinho dele lá. Está tranquilo aqui, ó. Estão indo. Quando veio a tempestade, Jesus, pelo amor de Deus. Senhor, me ajuda. E na nossa vida de cristão é assim, querido, é real. Deus falou muito comigo nesse texto. Quando nós estamos a vida muito tranquilo, na bonança, a gente não busca Jesus. Vamos ser sinceros para nós mesmos. Às vezes não somos sinceros com a gente mesmo. Estamos com um salário legal, mora numa casa legal, tem um carro, tem um tempo para dar uma viajada, curta a família. Aí esquecemos de Jesus. Quando o negócio aperta, vamos lá, vou chamar Jesus. Jesus está até dormindo, a gente vai comandar o mestre. É dessa forma. Vamos ser sinceros para conosco mesmo. Quando está muito tranquilo, a gente esquece Jesus, querido. Isso é real na minha vida, já aconteceu isso com a minha vida. E eu procuro me policiar. Senhor, eu sei que está tranquilo, mas abençoa, Senhor, minha vida. Me deixa mais perto de Ti. Quando vem as tempestades, que eu venha ter raízes para não cair. Sempre é assim, querido. Quando nós estamos na bonança, esquecemos de Cristo. Como a maré está mansa, esquecemos de buscar o Senhor. E outra parte, querido, também. Outra reflexão. Aquilo que te apavora, não apavora o mestre. Aquilo que é difícil para mim, terrível para mim, Jesus está tranquilo com o travesseiro dormindo. Não apavora o mestre. E Ele está pronto para te dar a tua vitória, querido. Aquilo que é difícil para você é impossível. Não é impossível para o mestre. Quando os discípulos olhou aquele mar batendo, eu não sei que os irmãos já andou de embarcação. Eu me lembro um dia, a gente lá em Arraial do Cabo, a Fernanda vai lembrar, não sei se a minha sogra estava conosco. A gente voltando de uma certa praia para outro cais, era tarde, mais ou menos umas 5 da tarde, estava ventando muito e o mar estava batendo. E teve uma hora que eu fui e botei um colete no Miguel, o Miguel era muito pequenininho, eu botei um colete salva-vida, o rapaz, não precisa de colete não. Aí você, é teu filho? Vou botar o colete sim, botei o colete nele, fiquei com medo. Eu falei, não lembra disso. Irmão, quando o barco virou assim, começou a balançar. Eu pensei que aquilo iria virar. Eu falei assim, Fernanda, racha um colete aí, que vai virar isso aqui. Vai virar. Meu irmão começou a bater, onda bater. Isso no claro, 5 horas da tarde, imagina a noite. Não tinha lamparina não, querido, naquela época não, luz elétrica tinha não, imagina. Tu não sabe onde a onda vem para tu segurar. O vento batendo. Imagina o pavor que aqueles homens sentiram naquela hora. E se os irmãos for ver, mais à frente, for desfolhar a Bíblia, mais para frente, Jesus faz essa aula com eles na prática, dentro do barco. Mais para frente, ele faz sem estar dentro do barco. Logo depois da multiplicação dos peixes, dos pães, Jesus faz da mesma forma, ó, passa para o outro lado que eu vou ali orar. Ele, imagina isso, caramba, agora ele não vai estar no barco, nem dormindo ele vai estar, irmão. Vamos passar para lá, para o outro lado. E os discípulos obedeceram. Foram, novamente, pegaram a embarcação. Quando chegou no meio, tempestade de novo. E agora? Sem Jesus? Mas que Jesus estava no monte assim, quero ver o que eles vão fazer agora. Naquela hora eles vieram me buscar. Agora eu não estou lá. E agora, o que eles vão fazer? Vai orar para apaziguar? Eles não aprenderam, querido. Ficou desesperado. Aí Jesus foi lá novamente, andou sobre as águas. Chegou lá e quando olhou assim, é um fantasma. Eu não sou não, fantasma não. Vocês não conhecem a minha voz, te ensinei lá atrás como apaziguar o mar, o vento, e vocês não aprenderam. Vocês não conhecem a minha voz e não conheciam Jesus, querido. E por muitas vezes estamos todo dia na igreja, nós viemos para o culto, mas não conhecemos o poder do nosso mestre. Não sabemos a grandeza do nosso mestre. Não sabemos a grandeza do nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer, querido. Jesus veio andando sobre as águas. Ele olhou assim, é um fantasma. Que fantasma? Você não me conhece, não? Tu não conhece a minha voz? Aí Pedro fala assim, isso é tu mesmo, deixa aí. Então vem, Pedro. Aí Pedro anda, Pedro, mas você acha que não é ele. A dúvida reinava no coração do discípulo. Vivenciava aqueles milagres todinho ali. Acho que isso é verdade, isso mesmo? Às vezes nem diz assim, acho que esse é filho de Deus mesmo, esse Jesus.
Eu acho que não é não. Então Jesus aqui mostrou duas aulas práticas, uma com ele no barco, outra com ele sem barco, e os discípulos novamente foram reprovados. Quando é reprovado, querido, é outra prova. Se é reprovado agora, vai fazer outra prova. Hoje em dia não, o colégio público passa direto, né? Mas tu vai na faculdade, tu errou a prova, tem outra chance. E vai isso, um ciclo vicioso. Se você não entender quem é Jesus, Jesus vai ser, se você não entender quem é mim, eu vou embutir isso na cabeça de vocês, até vocês entenderem que eu sou Jesus Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus. E outra reflexão, querido, diz assim: Jesus permite a tempestade para formar a fé, esse caráter em nós. É o que eu falei aqui agora. Muitas coisas que acontecem na nossa vida era para Deus formar um caráter cristão sobre nossas vidas. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Não entendemos a forma que Deus age. Ele age de multiforma, diferente. Por cada um de nós, Deus tem uma forma de agir. Umas pessoas têm uma personalidade mais forte, outras não. Deus vai fazendo isso de cada forma, se adequa a nós. E essas provas, esses ventos, vêm sobre nossas vidas para nos criar raízes. Cada vez que passamos por uma prova, por uma luta, isso vai criando raiz em nós. Quem nunca passou por isso, por uma prova agora, e lá na frente vê a mesma prova, você fala assim: ah, eu já passei, sei tirar de letra. Às vezes uma fofoca que fez do seu nome, você ficou chateado, queria largar o evangelho, vou sair, vou chutar o balde, aí você passa por aquilo. Depois de alguns anos, fazia a fofoca de na sua vida. Meu irmão, Deus abençoe a irmã que está lá, que está fazendo a fofoca. Sabe o que é isso? Já formou o caráter, já tem raiz. Aquela prova que você passou, não te abate mais. Você já não sente, já matou no peito, ó. Deixa fazer fofoca, Deus abençoe ela. Quem é a irmã Terezinha? Deus abençoe a irmã Terezinha. Vou orar por você. Querido, Deus vai formando um caráter em nós. Aí se nós fizermos com aquele igual fazer menino, né? Ah, de novo a irmãzinha fazendo isso comigo. Você não vai amadurecer, você não vai caminhar, tu não vai criar raiz, tu não vai formar discípulos. As pessoas não vão ver caráter de Deus na sua vida. As pessoas não vão espelhar em você. Tu acha que as pessoas não espelham na gente, não? Tu acha, Serena, que você passa todo dia aqui na rua, as pessoas não se espelham em você? Você é um espelho para essa comunidade, sabia? Hélio, você é um espelho aqui nessa comunidade. Deus vai formando um caráter como um barro, que foi um vaso que Deus faz, que as pessoas olham assim, olha a vida do Jackson. Eu vi umas pessoas assim, poxa, eu queria ter uma família igual a tua. Uma família assim, sabe? Só Deus sabe a guerra que está às vezes lá em casa, lá, a luta, a prova, mas as pessoas veem o caráter cristão nas nossas vidas. Você é um exemplo, querido. Aí quando você cai, aquela pessoa, viu? Já caiu, desviou. Às vezes tem a conta, ó, aceitou Jesus, vai ficar nem um mês na igreja. Aí 1 mês, 2 meses, 10 anos, 5 anos, ficou mesmo na igreja. Então é essa forma que Deus quer fazer nossa vida, criar um caráter cristão sobre nossas vidas. E o último versículo, querido, que diz assim, o 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam um aos outros: quem é este? Isso ficou gravado no meu coração. Como eu falei um pouco atrás, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Quem era esse Jesus naquela época? Quem era Jesus para as pessoas daquela época? Eu fiz essa pergunta para mim. Quem era Jesus para as pessoas naquela época? Aí eu botei assim: os fariseus eram uma pessoa que blasfemava, que quebrava as tradições do tempo antigo. Os fariseus tinham esse pensamento de Jesus: não, ele está quebrando a tradição, vamos tirar esse cara aqui. Ignorava Jesus. Eles não criam que Jesus era filho de Deus. Para os romanos, era um desordeiro, um líder que poderia trazer um problema político para aquela época. Se a gente olhar ali a Bíblia, os romanos falam assim: irmão, isso aí vai trazer um grande problema para a gente, porque ele arrasta a multidão, politicamente pode ser ruim para a gente. Para a multidão, um profeta, um milagreiro, como eu falei, muitas pessoas seguiram Jesus, não, eu queria que Jesus era profeta. Outros não, é um milagreiro, vamos seguir ele porque ele tem algo melhor para nos dar. Para o discípulo, um mestre, ao longo do tempo foi reconhecido como filho de Deus. Então, ao longo do tempo, os discípulos reconheceram que ele realmente, Jesus Cristo, era um filho de Deus. Não foi de uma hora para outra. Ele não chamou João, Pedro, Lucas, me segue. E naquela mesma hora, Pedro disse: não, ele realmente era o filho de Deus. Não, tem um tempo, tem uma instrução, tem um tempo a ser seguido.
E às vezes nós não reconhecemos isso. A gente passa um tempo e reconhecemos. Mas através das lutas, das provas, das aflições, nós vamos reconhecer e conhecer Deus, quem é Deus na nossa vida. Agora, quem teve uma luta, uma aflição, uma prova, uma experiência com Deus, conhece Ele. Assim como foi Pedro. Que você, para Pedro, quem era para Pedro? Era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro declarou isso, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro reconheceu isso. Para Marta e Maria, para Marta e Maria, era a ressurreição. Porque ele, Jesus Cristo, ressuscitou Lázaro. Para Marta e Maria era a ressurreição. Está vendo que cada vez que vai passando a aflição, ele vai reconhecendo, Deus vai moldando. Você não sabe, se você não me conhece ainda, Marta e Maria, você vai saber quem sou eu. Eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Eu sou o Deus que vai ressuscitar os seus irmãos. Então, para Marta e Maria, ela sabia quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que ressuscitou o meu irmão. Ela reconheceu isso. Para a mulher do fluxo de sangue, para a mulher adúltera, quer dizer, era o perdão. Muitos condenavam ela não sabia que era Jesus. Depois daquele diálogo ali, assim, cadê aqueles que te oprimia? Aqueles que te apedrejar, eu te perdoo. Assim, quem é Jesus para você? Jesus é o perdão. Ele me perdoou, eu ia ser apedrejada. A aflição, a luta daquela mulher, é isso que eu falo, a dática. O aprendizado com Jesus, ele usava muito a prática. Para o ladrão da cruz, a salvação. Ele não conhecia Jesus Cristo, ele sabia da fama de Jesus. Ele olhou assim, tu és filho de Deus, salva-me, Jesus. Hoje você vai estar no paraíso. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador. Para João Batista, o Cordeiro vivo que veio do céu tirar o pecado desse mundo. Querido, quem é Jesus para você? Qual é a experiência que você tem com Deus? Qual é o milagre que Deus fez na sua vida? Qual foi aquilo que foi marcante que Deus fez na sua vida? Para mim, Deus é um milagre, que Deus fez vários milagres na minha vida. Não vou contar aqui meu testemunho. Deus já me curou. Deus me deu filho que não podia. Fernanda teve problema na hora do parto. Miguel podia morrer, mas Deus foi um milagre para mim. Deus foi o meu salvador. Não me deixou ir para o mundo. Às vezes nós estamos na igreja há muito tempo e não sabemos o Deus que servimos. Às vezes viemos e voltamos para casa e não reconhecemos, não sabemos o Deus o qual nós servimos. Estamos como um discípulo no barco, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedece. Então, querido, reconheça a Deus hoje como seu Salvador, seu milagre, Redentor, o Cordeiro vivo que veio do céu, e fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.